No primeiro momento, quando a gente pega a carteira de advogado, a gente já tem que tomar uma decisão. De que forma que eu vou iniciar minha carreira? Seja advogando para um escritório de algum advogado que já tem clientes, seja como advogando para uma empresa, dentro de um departamento jurídico de uma empresa, seja como você montando uma sociedade de despesa com seus colegas de faculdade ou com outros advogados, seja você entrando para trabalhar com sua família, com seu pai, com sua mãe que já é advogado, e seja você montando uma sociedade uniprofissional, só seu, o escritório, ou com outros sócios. De qualquer forma, você precisa entender que a advocacia, para se sustentar, ela tem que ter base na pedra, como se diz, né? Tem que ser uma base sólida, para que você não comece uma advocacia e daqui a pouco você enfrente dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Vamos tentar ser mais claro. Eu conheço muitos advogados que no início da profissão até conseguiram vender bons contratos, mas não tinham uma estrutura profissional para entregar soluções jurídicas. Então pegaram bons contratos, receberam bons valores de início para poder realizar e entregar a solução jurídica, porém não tinha uma retaguarda suficiente para poder entregar aquela solução jurídica para os clientes e acaba então queimando o filme. E aí fica como um advogado enrolado, como um advogado que é ganancioso, como um advogado que não é profissional. Então, para a gente entender claramente, o advogado que é reconhecido como um bom profissional é aquele advogado que faz um bom atendimento ao cliente. É aquele advogado que consegue manter um relacionamento ativo com o cliente. É aquele advogado que tem um bom relacionamento com o sistema de justiça e que consegue gerar solução jurídica ao seu cliente. Mas não basta só isso. Além disso, o advogado tem que ter noção sobre gestão financeira, gestão administrativa, marketing e vendas e ainda sobre liderança de equipe. Nossa, Cássio, mas isso é muita coisa. Para eu poder adquirir tanto conhecimento, para gerir um escritório com tanta informação e tanto conhecimento, isso vai levar muito tempo. E aí é claro que a gente tem que ter a noção de que a carreira profissional de um advogado, ela é de médio e longo prazo. Volto a repetir, você pode até conseguir fechar bons contratos no início da sua carreira, mas a credibilidade, a experiência vai vir com o tempo. Então, para você poder ter o respeito da sociedade em que você atua como advogado, você vai ter que entregar soluções jurídicas, ajudar as pessoas a resolver os problemas deles. Não adianta só ser contratado como um advogado, ser um bom vendedor, fechar bons contratos. Porque eu conheço excelentes advogados que não são bons vendedores, sabem gerar solução jurídica, mas não tem cliente. E eu conheço outros que são excelentes para ter clientes, mas não conseguem entregar a solução jurídica e acabam se enrolando, não conseguem fazer petições iniciais, passam às vezes anos com o documento do cliente sem fazer a petição inicial, já recebeu o dinheiro, então não é disso que nós estamos falando. Essa é exatamente a advocacia amadora, que é exatamente o que eu acho que ninguém deve ter. Todos nós devemos, na verdade, ter uma visão profissional do ciclo completo, desde a prospecção até a entrega da solução jurídica e a indicação desse cliente para um outro cliente. Então é um ciclo, a gente tem que colocar essa máquina para girar. Quando a gente consegue colocar essa máquina para girar, a gente vai adquirindo mais habilidades para que isso fique cada vez mais fácil. É aquela velha teoria de Pareto, né? 20% de esforço com 80% de resultado. Quanto menos esforço eu fizer para ter melhores resultados, melhores. E para eu poder fazer menos esforço, eu tenho que cada vez conhecer mais as habilidades que estão ligadas.